Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente tem 5 contos de 5 autores para te ajudar a mergulhar na literatura clássica. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e indicar o canal aí para quem gosta de literatura, para quem gosta dos nossos temas, porque isso sempre ajuda mais gente a chegar por aqui. Bem, a ideia desse vídeo surgiu de uma sériezinha que eu tô gravando lá pro Instagram, de reels e de dicas rápidas sobre isso mesmo, sobre contos que pode te ajudar a se aproximar da escrita de autores que de repente sejam mais difíceis, mais complexos. Eu acho que muitas vezes a gente pega uma certa resistência a algum autor que tem uma escrita um pouco mais densa ou que tem uma escrita já mais distante da gente temporalmente e a gente acaba ficando com uma certa resistência, com uma certa dificuldade para ler esse autor, porque a gente já começa direto por um romance ou de repente por uma obra muito difícil. Então, como eu acho que sempre há caminhos para a gente se aproximar de autores que de repente sejam mais difíceis, hoje a gente vai falar disso. Assim, acho que o que eu sempre falo, assim, de quando alguém me pergunta, é sempre começar por contos. O conto, ele sempre facilita, porque o conto geralmente já contém ali boa parte do estilo do autor. Então, se o autor ele usa fluxo de consciência, no conto isso talvez já esteja anunciado. Se o autor é irônico, então isso também já vai estar anunciado no conto. Então a gente já consegue percebendo alguns aspectos da linguagem, do tema, do estilo, do modo como o autor constrói o texto. Então a gente já vai vendo ali no conto como é que funciona o jeito que aquele cara escreve, o jeito que aquela escritora escreve. Vai ficando mais fácil, assim, a gente se aproximar, porque a gente já chegar, de repente, por um romance que a gente não entende muita coisa, ou que a gente não gosta de cara, e aí a gente já pega uma certa resistência. Então hoje a gente fala sobre 5 contos de 5 autores para te ajudar a se aproximar da literatura clássica. Se você tem outros contos, além dos que a gente vai citar aqui, deixa aqui nos comentários, que sempre vai ajudando leitores iniciantes, leitores que estão começando aí em um ou em outro autor, vai ajudando todo mundo a construir um arcabouço melhor, vai ajudando todo mundo a construir uma bagagem mais ampla. A gente começa com Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Eu fiz inclusive um reel sobre Felicidade Clandestina, porque é o primeiro conto que eu li da Clarice. E ele tem uma linguagem muito simples comparado com os outros. Tem protagonistas crianças. Então, de repente, para um leitor que esteja começando, fica mais fácil por causa da linguagem. Então, ela tem contos muito densos, muito introspectivos. E esse é muito tranquilinho, mas já tem muitos dos temas que a gente já consegue perceber ali. Para quem já leu Infelicidade Clandestina, a gente tem uma menina que ela quer muito um livro desses de capa dura, esses de edição de colecionador, que uma colega tem, porque o pai dela é dono de livraria. Então a gente já consegue imaginar que é desses livros mais caros, desses livros que não são muito acessíveis. E a menina, sabendo que ela quer muito livro, a menina fica meio que com uma frescura ali para emprestar, meio, vou te emprestar amanhã, passa aqui que eu vou te emprestar amanhã. E essa menina, ela volta todos os dias na casa para poder pegar o livro e sempre tem uma nova desculpa, até que a mãe da dona do livro percebe, manda a menina emprestar, fala para ficar o tempo que quiser, briga com a filha e ela fica com o livro ali. E aí a gente já começa a entrar nos temas da Clarice, que é a questão disso de você se sentir meio que deslocado no mundo em alguns momentos, de você não se sentir muito pertencente em alguns aspectos, porque a menina sente isso, assim. Ela se sente inadequada porque tem uma coisa que ela quer muito e que ela não pode ter acesso, que o acesso dela tem que ser por intermédio de outra pessoa. E quando essa menina pega esse livro, que era o grande objeto de desejo, ela volta para casa meio que em êxtase, assim, como se ela tivesse deslocada no tempo, de fato, como se ela tivesse deslocada no espaço. E ela não lê o livro de uma vez, porque ela não quer acessar aquela felicidade de uma vez. Então ela esconde, finge que perdeu o livro, ela esconde o livro e finge que não sabe onde que tá. E ela vai ler uma página e guarda, então ela vai
meio que enrolando com esse livro justamente para que ela não sinta uma alegria muito grande de uma vez, até porque essa alegria vai acabar depois da hora que ela lê o livro. Então ela vai adiando isso. Por isso o conto se chama Felicidade Clandestina, porque em algum momento ela diz que a felicidade é quase uma coisa clandestina para mim. Então a felicidade ela é quase algo proibido, como se não fosse. Ela mesma vai se impedindo de ter a felicidade, porque ela tem o livro ali. Agora era só ler, mas ela vai dizer que não, que ela precisa guardar, que ela precisa esperar, que ela precisa ir curtindo aquele momento com o livro devagar, assim. Então é por isso justamente que ela vai dizer que a felicidade é algo clandestino. Então já tem muitos dos temas que a gente vê anunciado aí. A necessidade da gente buscar o que a gente quer, isso é um tema para Clarice ali, se conhecer, se entender, saber o que eu quero, lutar por isso que eu quero, e ao mesmo tempo já fala sobre um autoconhecimento, assim, ela sabe que ela quer o livro, ela sabe depois que ela tá com o livro, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela precisa dosar essa felicidade para que ela não viva nem uma alegria muito intensa e um período de depressão depois, na hora que tiver terminado de ler. Então, para quem quer começar a Clarice Lispector, começa por esse, que vai ser muito mais fácil de você gostar. Segundo, O Olho Torto de Alexandre, do Graciliano Ramos. Eu gosto muito do Graciliano. Ele tem várias características assim que eu gosto muito. Primeiro, que é de ter obras que sejam diferentes umas das outras, então ele é mais plural em relação a temas, assim. Então eu gosto muito disso. Mas O Olho Torto de Alexandre já mostra pra gente algumas características que são muito importantes e que estão presentes em várias das obras do Graciliano Ramos. Em O Olho Torto de Alexandre, a gente tem um sertanejo que é ao mesmo tempo um contador de história e ele conta uma história de um dia que ele estava caçando uma onça e brigando com uma onça, e cada vez que ele conta aparece um elemento diferente nessa história. Então tem muito uma questão da característica do narrador, assim, desse narrador que é questionado, desse narrador que não está falando a verdade, e aí ele insiste na história, ele insiste que a história é completamente verossímil, tudo ali faz sentido e que ele não está acrescentando nada às outras pessoas que estão inventando. E em O Olho Torto de Alexandre, então, a gente tem esse sertanejo, esse homem brutalizado, esse homem endurecido, assim, pela vida mesmo, mas que ao mesmo tempo é esse sujeito que é um dos contadores de história ali do grupo, e ele conta essa história do dia que ele estava brigando com uma onça, e nessa última versão da história, ele conta que depois de brigar com a onça, está aí todo arranhado, porque passou por uns espinhos, por umas árvores, ele volta para casa, porque ele volta para casa, as pessoas olham para ele e vê que ele tá com um buraco no lugar do olho. Ele olha, né, e aí ele não estava entendendo até aquele momento porque que ele estava enxergando tudo pela metade. Então, um copo ele via pela metade, o horizonte ele via essa metade. E aí ele se liga que ele perdeu um olho no meio da briga. Ele decide então, como ele é esse contador de história, a história ela toma o rumo que ele quiser, ele decide que ele vai voltar para o lugar e vai procurar o olho. Ele volta, procura e encontra o olho. Que ele encontra o olho, ele coloca o olho no lugar, porque ele pensa, a minha visão não vai voltar com certeza, mas pelo menos eu não fico com buraco, vou ficar com a feição um pouco melhor. Só que no momento em que ele coloca o olho, ele já percebe um estranhamento, que ele vê as coisas de uma forma diferente da que ele tinha visto até então. E ele não entende do começo, mas conforme ele vai se habituando, o que ele percebe? Que o olho que olha para fora realmente continua vendo metade do horizonte, metade das coisas, dos objetos, mas ele percebe que o outro olho que ele colocou torto está olhando para dentro. Então esse olho vê o cérebro, vê os órgãos, vê tudo que ele tem por dentro, assim. Inclusive esse olho vê melhor do que o olho de fora. O que eu gosto é justamente isso, assim, dessa humanização que ele faz de um sujeito endurecido, embrutecido pela vida, mas que ao mesmo tempo, por meio da ficção, consegue destacar e consegue construir uma metáfora muito bonita sobre essa necessidade de olhar para dentro, porque depois ele decide que ele não vai consertar a visão, ele vai continuar com um olho torto, e esse olho torto é o olho que olha para dentro. Eu acho esse conto maravilhoso. Terceiro, a gente tem O Espelho, do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa ele tem uma característica de construir uma literatura muito filosófica, muito reflexiva, com uma característica de pegar pessoas muito simples, de pessoas que não são pessoas que estudam filosofia, de pegar, no caso de Grande Sertão Veredas, por exemplo, a gente tem reflexões profundamente filosóficas feitas por personagens que são igualmente personagens endurecidos
endurecidos e embrutecidos pela vida, mas que são donos de reflexões filosóficas muito complexas e de reflexões filosóficas que dialogam com o espaço daqueles sujeitos, com as dores daquele sujeito, com as dores e violências que aquelas pessoas sofrem, que eles sofrem, mas que ao mesmo tempo o fato de não terem um conhecimento acadêmico, o fato de não terem um conhecimento científico sobre isso, não impede que esses sujeitos, esses personagens tenham plena capacidade de olhar para si, olhar para sua condição de vida e pensar de uma maneira filosófica sobre isso. Então a gente tem essa característica em Guimarães Rosa e características que é presente aqui em O Espelho. Uma outra característica também presente é o modo como ele constrói as vozes narrativas, o modo como ele constrói os diálogos. Assim como em Grande Sertão Veredas, a gente tem um sujeito que fala e um sujeito que escuta que não aparece. Em Grande Sertão Veredas a gente tem essa construção, um sujeito que está ali contando a sua vida, contando tudo que ele viveu, e que foi muita coisa, e esse sujeito que ouve, ele não aparece, mas ainda que ele não apareça, ele é essencial para a construção dessa história da forma como ela é construída, porque é com esse sujeito que não aparece que ele vai perguntar, e não é assim? Você concorda? Você não acha? Você não pensa dessa forma? E ele convida, obviamente, o leitor a participar desse diálogo. Quando ele tem um personagem que não responde e não aparece, a gente meio que fica obrigado a responder se concorda ou se não concorda, se percebe ou se não percebe, se entende ou se não entende. Então, a gente tem uma construção dessa forma. Em Um Espelho a gente tem isso, um sujeito que de repente ele se dá conta que o modo como a gente se vê no espelho é um modo meio falso. Ele descobre isso meio por acaso, quando ele tá num lugar que tem 2 espelhos e de repente ele vê uma criatura muito feia, e aí ele se liga que aquela criatura é ele refletida no espelho. E aí esse sujeito, então, tá ali meio que angustiado, esse sujeito tá meio que em sofrimento, porque ele tem essa crise, e depois esse sujeito ele vai ampliando essa reflexão, e conforme ele vai ampliando essa reflexão, o modo como ele se vê no espelho vai se alterando completamente, até o momento em que ele deixa de se enxergar no espelho. É como se ele tivesse derrubado todas as suas máscaras, e quando ele derruba todas as suas máscaras, é como se não tivesse mais nada por apresentar. Como se o modo como a gente é visto pelo espelho, e aqui talvez espelho seja o olhar dos outros, como se quando a gente se vê no espelho, talvez a gente usasse uma máscara. E o que sobra quando a gente tira essa máscara? Quem a gente é quando a gente tira essa máscara? Ele questiona, inclusive, no conto, ele pergunta, você chegou a existir? A gente existe de fato quando a gente tira essas máscaras? Por isso, então, é um conto que eu indico muito para começar, Guimarães Rosa. Para começar, Lima Barreto, eu indico o conto que é O Homem que Sabia Javanês. É um conto mais extenso, né? Eu conheci, inclusive, por meio de um livro ilustrado da Kozak Naif, da extinta Kozak Naif. Então, O Homem que Sabia Javanês é um livro que conta a história de um sujeito, um conto que conta a história de um sujeito que, de repente, por alguma razão, ele finge que sabe javanês e ele adquire toda a pompa e toda a imagem e faz toda a performance necessária para parecer que ele sabe javanês. Um tema muito comum para o Lima Barreto é justamente essa questão, assim, de como que a gente se deslumbra pelas imagens, como a gente se deslumbra pelas figuras de poder, como a gente a gente muda o nosso pensamento e como o nosso pensamento ele é condicionado dependendo da pessoa com a qual a gente fala. O livro faz, então, e constrói toda uma ironia em relação à fragilidade da nossa autenticidade mesmo. Então, por alguma razão, de repente, esse homem se coloca como alguém que sabe javanês, apesar de não saber, afirma que sabe e finge muito bem que sabe, desenvolve uma performance aí para as pessoas acreditarem e ele adquire todo um respeito a partir disso. Ele adquire toda uma consideração da sociedade por causa disso. Esses são os temas que são importantes pro Lima Barreto, que a gente percebe em Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, e que a gente já percebe discutido aqui em Um Homem que Sabia Javanês. Para finalizar, a gente termina com Machado de Assis o que é, com certeza, o meu conto preferido do Machado de Assis. Talvez eu fui um pouco tendenciosa aqui nas minhas escolhas, escolhi meus contos preferidos, muito provavelmente. Mas Pai contra Mãe, ele é de fato o meu conto preferido do Machado de Assis, porque ele é um livro ele é um conto que coloca a gente reflexivo com o que era a estrutura do sistema escravocrata mesmo, o que fazia com as pessoas, o modo como agia no modo como as pessoas pensavam sobre si e pensavam sobre suas relações.
né, a gente tem uma tendência a normalizar as opressões dentro dos sistemas que a gente vivencia. Então, da mesma maneira que a gente normaliza as nossas opressões hoje e a gente entende quase, acho que até para conseguir sobreviver mesmo, a gente tende a normalizar algumas dessas opressões e conviver de modo pacífico. Mesmo que a gente não normalize, a gente convive de modo pacífico com essas opressões e a gente percebe isso acontecendo aqui nesse momento em que o Machado de Assis está narrando, em que havia também, se não uma normalização, mas uma ação pacífica da sociedade em relação à escravidão. E aqui a gente vai ter isso representado por meio de um sujeito que é um sujeito pobre, que precisa sobreviver, precisa de grana, e a função desse sujeito é recolher escravos e escravas que fugiam dos seus patrões, que fugiam dos seus donos. Então, tinha até anúncio para isso que saía nos jornais. Então, um fazendeiro que de repente uma escravizada ou um escravizado fugiu, ele colocava um anúncio e tinham pessoas que realmente ganhavam grana com isso, saía em busca dessa pessoa e devolvia para o patrão. Esse sujeito aqui, ele tinha acabado de ter filho, então ele estava com uma série de dificuldades financeiras e ele estava ali meio que desesperado e angustiado porque ele precisava encontrar pessoas que haviam fugido para ele poder devolver, para poder ganhar a grana dele. E aí tem muitas características do Machado que já estão presentes, mas talvez a ironia seja mais constante, assim, é mais visível. Machado de Assis, ele é um escritor muito irônico e aqui a gente percebe isso. E aqui ele fala, vou ler um trechinho, ele diz: eram muitos escravos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada e nem todos gostavam de pancada. E aí depois ele diz: não davam que comer, mas davam que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Então, olha só, a gente tem um sistema ali extremamente opressivo e violento, mas o Machado coloca ali, todo mundo apanhava, mas nem todo mundo gostava de apanhar. Tinha escravidão, mas nem todo mundo gostava da escravidão. Quase como se fosse um deboche em relação às pessoas que achavam que quem reclamava que estava errado, quem estava achando ruim que estava errado. Então, a gente tem esse sujeito que ele sai à procura de uma mulher escravizada que tinha acabado de fugir, né? Ele vê um anúncio ali, ele sai, aí ele percebe uma oportunidade de ganhar uma grana e ele sai muito desesperado. E aí vou contar o final, necessariamente, não tem como. Quando ele encontra essa mulher, ele percebe que essa mulher tá grávida e ele lembra da filha. Ele tem uma crise ali, mas essa crise ela precisa durar muito rápido, porque se essa crise dura muito, a mulher foge ou talvez ele desista. E se ele desiste, é ele que não vai conseguir pagar o aluguel, é ele que não vai conseguir levar comida pro filho dele. Então ele tem uma crise momentânea, mas essa crise passa e ele começa a puxar essa mulher, começa a trazer essa mulher. Ela passa tanto nervoso que ela acaba perdendo o bebê ali mesmo, ela acaba meio que parindo já, ela já tá grávida de muitos meses ali, né, em condição que não tem como a criança sobreviver. E aquela cena, assim, é muito sofrida, é muito difícil. E um homem, esse sujeito que também é meio que fruto daquele sistema, né, esse sujeito que também é consequência do sistema no qual ele vive, ele não tem tempo, não tem como ele parar para um arrependimento, porque se ele parar para arrependimento, é ele que sai prejudicado. Então ele meio que tira uma conclusão assim como nem todas as crianças vingam, como se a mulher tivesse perdido o bebê, tivesse perdido meio que por coisas naturais, não por obra da violência dele. Mas de qualquer maneira, a criança dele vai vingar porque ele conseguiu o dinheiro que ele precisava, ainda que fosse por meio de uma violência extrema, assim. Então, é um conto muito difícil, é um conto muito sofrido mesmo, pelo modo como o Machado constrói, mas a gente tem esse dilema ético que a gente tem no final, que eu acho que é muito bem feito, assim, e a gente já tem aí, como eu disse, várias das características do Machado de Assis que a gente vai percebendo ao longo do conto. Gente, é isso. Essas foram minhas indicações. Se você tem outras indicações, deixa aqui nos comentários para ajudar leitores iniciantes, para ajudar leitores que estão começando em alguns dos autores que a gente viu por aqui. E até mais!